Olá, o meu nome é Lisa Joanes e este é A Nossa Voz, um podcast onde falamos sobre desenvolvimento pessoal, sobre saúde, sobre espiritualidade e sobre tudo aquilo que te ajude a alinhar à própria existência. Afinal, e como tanto te tenho dito, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? Esse é precisamente o meu convite, que possas abrir o teu coração a tanto do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Se por isso, muito bem-vindo à terceira temporada, com o apoio da NutriBio e da Thomas Vit. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da Nossa Voz. Hoje trago aqui um tema e dois convidados super interessantes. Vamos falar de relações. Um tema que dá pano para mangas, porque realmente há tanto a ser dito, mas mais importante ainda, a ser trazido à consciência para podermos aplicá-lo nas nossas vidas. Esse é o intuito deste episódio. A ti convido-te, como sempre, a estares desse lado de coração super disponível a receberes as mensagens que te venham a tocar e a fazer sentido. Antes de entrarmos para os nossos convidados e pelo episódio em si, vou agradecer sempre, claro, à marca que nos permite estar a gravar estes conteúdos e levá-los até ti, que é a NutriBio, e vou aproveitar também para te apresentar uma vez mais o psicológico. Eu sou suspeita, mas efetivamente é natural e eu gosto disso, e é uma suplementação que nos ajuda em tantas áreas tão importantes, como nomeadamente o sistema nervoso central e a nossa saúde mental. Ajuda a combater o cansaço, ajuda a combater a depressão, ajuda a combater a insónia. E porquê? Porque entre as plantinhas que tem rodiola e tem a grifónia. E a grifónia, pelo menos, contém cerca de 30% de 5-HTP. Uma substância que realmente não só ajuda em tudo aquilo que eu disse para trás, como ajuda principalmente a regular um pouquinho o nosso humor. E eu acredito que na fase de vida em que todos temos estado a atravessar, todos temos estado a viver com tanta correria, com tanta falta de tempo, na verdade, para nós, é muito importante regularmos essa saúde mental e, pelo menos com uma suplementação natural, darmos esse cuidado. Enfim, este vai já aqui para a nossa convidada, Sílvia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E muito antes obrigada. de te passar mesmo a palavra, deixem-me só dizer que hoje tenho aqui comigo a Sílvia, que já vou apresentar e ela vai se apresentar já de seguida, e tenho o Nuno. Porque realmente faz sentido. Se vou falar de relações, nada melhor do que trazer alguém que é profissional neste tema e ao mesmo tempo alguém que convive comigo há 22 anos, também na prática. Portanto, acho que podemos e devemos trazer a perspectiva de uma mulher que tem uma relação há 22 anos e de um homem que também tem uma relação há 22 anos, porque obviamente há perspectivas diferentes entre algumas que se possam tocar. Então, Sílvia e Nuno, sejam muito bem-vindos. Obrigada. O Nuno, à partida, quem está desse lado já conhece um pouquinho, mas ainda assim passo-te a palavra já de seguida. Como diz a expressão, meninas primeiro. Portanto, passo aqui à Sílvia. Sílvia, fala-nos um bocadinho de ti. Quem és tu? Quem é a Sílvia? Podes trazer tanto o teu lado mais humano, pessoal, o que tu tens evoluído ao longo de todo o teu percurso e também, obviamente, um bocadinho só do teu percurso clínico, vamos dizer assim, já profissional, mas não necessariamente tens que te prender a nenhum guião, nem a nenhuma moldura, está bem? Sim. Olha, primeiro de tudo agradecer o teu convite e é um prazer estar com vocês, os dois, não é? Já tínhamos falado um bocadinho, eu já vos acompanho há muito tempo. Não sei se é defeito, não é? Mas é sempre uma honra estar perante um casal que está há 22 anos juntos. E pensar, quer dizer, no caminho, que eu não faço ideia, eu não conheço o vosso caminho, mas com certeza que é um caminho que traz sempre desafios, não é? Que traz sempre, então é uma honra enorme. E, bom, eu espero que a minha relação dure 22 ou mais anos e que a vossa continue a durar. Obrigada. Depois, quem é que sou eu? Olha, eu costumo dizer que sou uma mulher comum, não é? Sou uma mulher igual a todas as outras, não é? Com dias bons, com dias menos bons. No fundo, uma mulher que vive a vida e que vive o seu dia-a-dia, não é? Mas, essencialmente, acho que sou uma mulher que
sempre acreditou no amor. E aqui o amor com letra maiúscula e não só, não é? Porque eu acho que esse é o mais importante. E que acho que, apesar de, ao longo da sua vida, se deparar com muitos relacionamentos, começando pela família, não é? Às vezes difíceis, que nunca deixou de acreditar no amor e de compreender o que é que estava para além daquilo que nós vemos, digamos assim. E eu acho que foi isso, de uma forma muito inconsciente e natural, que me trouxe àquilo que eu faço hoje, não é? Bom, eu aos 13 anos a minha mãe deu-me um livro. Aliás, a minha mãe comprava imensos livros e eu ia ver o que é que era aquilo, não era? Ia ler. E eu lembro-me que uma vez ela ofereceu-me um livro que dizia que era ABC da mente humana. E eu, ok, eu não fazia ideia. Eu tinha tipo 12, 13 anos, não fazia ideia, não é? Comecei a ler e aquilo despertou-me curiosidade e pensei assim, uau, eu nunca sabia o que é que... Eu nem pensava o que é que eu queria fazer ou o que é que eu não queria fazer, não é? Pensava, eu acho que quero fazer isto. Eu quero entender o comportamento humano. Eu quero entender como é que as pessoas... O que é que está por trás dos comportamentos? O que é que existem dentro delas? E aquilo tornou-se assim uma coisa quase, sabes, tipo... aquela eu acho que é muito daquela criança que fica super tipo, uau, empolgada, não é? Entusiasmada. E a partir daí comecei a dizer, ok, eu quero fazer isto. Ainda não sabia o que era isso da psicologia. Na verdade também eu acho que já me queria entender a mim, mas na altura, quer dizer, nem sequer me passava isso pela cabeça. E a partir daí comecei a dizer, ok, eu quero fazer isto. Não sei o que é fazer isto, mas eu quero fazer isto. Foi assim que eu fui parar a psicologia, não é? Que fui parar à faculdade. Quando fiz a faculdade, na altura fiquei um pouco, ok, eu gosto disto. Havia aqui, não é? Entende-se um pouco mais, mas eu achava sempre que havia mais para além do que se falava ou do que nós aprendíamos na faculdade. E o meu caminho foi surgindo assim. Eu comecei, imagina, não teve nada a ver com casais. Comecei com crianças e com famílias, na verdade. E ao acompanhar crianças e famílias, comecei a perceber o impacto que uma família, que um casal, que os pais tinham nas crianças. E comecei a pensar, ok, se nós não fizermos nada com as famílias e se nós não trabalharmos com os pais, é muito pouco aquilo que nós conseguimos fazer com as crianças, porque ainda hoje, não é? Eu costumo dizer uma coisa, nós amamos como nós fomos amados. Não é? Ou como nós vimos amar. Então, a partir daí comecei também a sair um bocadinho da rota. Bom, eu acho que nunca saí verdadeiramente da psicologia, mas a sair um bocadinho da rota da psicologia. Comecei à procura de abordagens novas, psicoterapêuticas, e na altura encontrei em Espanha a psicologia transpessoal, que foi aquela que eu me identifiquei completamente. Pensei, ok, isto é a casa que se juntava muito a filosofia oriental com a psicologia ocidental e que na altura trazia uma coisa que não era muito comum, não é? Trazia muita meditação. E aquilo fez-me super sentido, aquilo mudou, esta abordagem mudou muito a minha vida. Aí comecei a ficar mais curiosa e a caminhar muito, fazer um caminho mais dentro da espiritualidade. Tive alguns anos praticamente ligada só à espiritualidade. E depois, cerca de 2013, 14, eu penso, foi em 2011, eu tive um burnout muito, muito, muito grave, na altura, muito grave. E isso mudou completamente a minha vida. E foi mesmo uma mudança de, ok, o que é realmente importante? O que é que faz sentido? Porque eu estava tão apaixonada que eu só queria conhecer, sabes, aquela coisa de não parava. Às vezes nós trabalhamos muito, mudamos de paradigma, começamos no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal, etc. Mas continuava a fazer exatamente o mesmo, só que o paradigma era o mesmo numa área diferente. E isso mudou completamente. Acho que isso ajudou-me a trazer à prática e enraizar tudo aquilo que eu só ainda tinha aqui. Basicamente foi, ok, agora vamos falar aqui, agora vamos integrar aqui. E isso foi uma grande mudança. Eu comecei depois, a partir daí, trabalhei muito também em mim e comecei a fazer a ponte entre realmente agora é que isto faz sentido. Ou seja, no fundo, a trabalhar de uma forma mais enraizada à espiritualidade e a unir realmente com a psicologia ou abordagens psicoterapêuticas.
E comecei a trabalhar com adultos e mais tarde, 2 anos depois, comecei a ter interesse muito pelo casal. A questão vieram outra vez a questão dos relacionamentos. Já me vinha a questão de as famílias, os pais, as crianças, o impacto, mas depois, não, eu quero trabalhar com casais. E foi aí que acabei por fazer formação em terapia de casal, também fora daqui, um bocadinho procurar aquilo que me identificava. E hoje trabalho essencialmente com adultos, mas praticamente com casais, dentro da relação amorosa, que a mim faz todo o sentido e que eu acho que nós temos que começar aqui a trabalhar e a mudar nas relações, porque existe muito aquele paradigma: trabalha-te a ti e depois estás pronto para uma relação, e eu não sou nada, eu não vejo nada assim. É assim, tu podes trabalhar a ti e isso faz-te ganhar consciência de ti mesmo, não é? E isso é ótimo quando vais para uma relação, levares essa consciência. Contudo, os triggers vão se ativar na mesma numa relação. Então nós evoluímos nas relações. Eu costumo dizer que nós ferimos-nos nas relações, mas nós curamos-nos nas relações. Que lindo. E é isto, sabes? Isto apaixona-me, de alguma forma apaixona-me, e é o amor que me mantém a acreditar muito nesta perspectiva das relações, não é? Não só um amor com letra maiúscula, que eu acho que é importante e que faz parte do ser humano, mas depois um amor que eu acho que vai para além desse amor com letra minúscula. Aliás, acho que disse ao contrário. Não, disseste, quer dizer, falaste do maiúsculo, não é? Que é o amor verdadeiro, não só reduzido ao romantismo. Exatamente. E sabes? E na verdade eu até diria mais. Eu acho que mais do que só atrairmos para nós alguém que espelha também e que nos vai tocar nessas feridas, na verdade isso é, de certa maneira, a base, não sei se é a palavra certa, de todas as relações, não só amorosas, porque muitas vezes até a pessoa no supermercado de repente falou-nos menos bem, teve uma impaciência, e aquilo ativa as nossas feridas. Noutro grau, claro, porque uma pessoa que vive connosco é uma gestão diferente, mas ainda assim isto mostra o quanto é transversal realmente aos relacionamentos. Sim. E o quanto é importante, sim, trabalharmos a vários níveis, individual também, sempre também, mas porque essa consciência é importante, na minha visão também, mas ao mesmo tempo sabermos qual é o nosso lugar nas diferentes relações e até onde é que também nos podemos trabalhar em relacionamento. E até te ia dizer mais, que é, eu trouxe este tema, para já acho que é um tema sempre muito importante, mas porque há cerca de quase 3 anos, eu sei que estava grávida do Namô, ando a sentir um chamamento enorme de trazer uma jornada, um curso, qualquer coisa sobre relações. Não sobre a perspectiva de quem sabe toda uma bagagem teórica, como é óbvio que é fundamental também e que tem toda uma validade, mas nesta perspectiva mais humilde, atenção, de quem vive essa relação, de quem vive uma relação há 22 anos, com tantos filhos, com tantas dinâmicas, portanto, muito caos, entre aspas, não é? Pôr aqui entre aspas, porque não é uma relação só, num steady state. E isso traz muita aprendizagem. Então, para chegar a este ponto que tu estavas a dizer, eu super concordo, que a primeira coisa que me apercebi quando este impulso está a vir, não é? Quando este chamamento é mesmo muito sentido, é que sem dúvida as relações são, para mim, atenção neste sentir, a maior escola de desenvolvimento pessoal e espiritual que temos. E é mesmo as relações, porque volto a dizer, é transversal, claro que a de casal é diária, mas a dos filhos, a dos pais, a dos irmãos e mesmo alguém na rua. Sim, exatamente. Pronto, então a dizer que estou super de acordo com o que tu estás a dizer. E tu estavas a dizer uma coisa, a dizer, essa bagagem teórica é importante, mas na verdade, imagina, nós podemos saber tudo sobre relações em termos cognitivos e isso não vai mudar nada. A mudança tem que ser experiencial, tem que ser no corpo. Tem que vir aqui, porque eu costumo dizer, não é? Todos os casais querem uma solução, não é? Quando chegam, todos querem ficar bem, obviamente. E eu podia dizer, olha, lê estes livros e está ok. Mas a mudança não é cognitiva. Tão verdadeiro. Então, não, quer dizer, por mais que a gente leia ou que ganhe ou acumule conhecimento teórico, eu posso saber tudo isso, mas continuo a fazer exatamente o mesmo. A mudança é na relação, na experiência, através... Nós reparamos a relação através da própria relação, não é?
E é uma coisa experiencial, porque eu posso saber, ok, isto acontece assim, porque assim e assim. Mas na verdade, há uma coisa que acontece que é, nós temos 3 cérebros, como se estivéssemos divididos em 3 cérebros, não é? Temos o córtex, que é o racional, depois temos o mamífero e temos o instintivo. E nos momentos de desconexão, seja nos relacionamentos de casal ou outro tipo de relação, o que acontece é que o córtex desliga. Então todo o conhecimento cognitivo que tu tenhas valeu 0 naquele momento. E neste momento tens só o mamífero e o instintivo a dizer-te várias coisas. Tens o instintivo a dizer estou seguro, estou seguro, estou seguro, estou seguro, que ele está constantemente a verificar, eu estou seguro, estou em segurança. E tens o mamífero a dizer sou amado, sou amada, sou amada. Porque é como se houvesse uma sabedoria em que se eu não estou seguro e se eu não sou amado, eu não sobrevivo. E nós hoje vemos isso, isto está há anos provado, não é? Os bebés podem ter, quando nascem, todo o leite do mundo, mas se eles não criarem vínculo, não é? Se eles não sentirem o vínculo com a mãe, que é a primeira relação, isto não menosprezando o pai, ok? Eles não sobrevivem. Por isso é que existem em alguns países aqui, acho que não se faz isso, muitos bebés que são abandonados, que as mães morrem. Existem pessoas que vão à maternidade ou aos cuidados neonatais só para segurar o bebê peito no peito, para criar esse vínculo, não é? Porque nós hoje sabemos que precisamos desse vínculo, dessa ligação emocional. O amor é aquilo que nos mantém vivos, não é? O amor com letra grande, aquele que tu dizias. É aquilo que nos mantém vivos desde o início, desde que nascemos até morrermos, não é? Mesmo se pensarmos na morte, quer dizer, eu penso, bom, aí já íamos para outro, não quero divagar, mas às vezes eu penso pessoas que morrem no hospital, e eu tive uma experiência recente o ano passado de um familiar. Eu penso que triste que é morrermos sozinhos. Não há, quer dizer, sozinhos, sem ligação, temos todos os cuidados médicos, mas ao mesmo tempo não está lá aquelas pessoas que amam. Antigamente morria-se em casa, eu sou da guarda, as pessoas morriam em casa, tinham bebés em casa, quer dizer, era muito em casa, não é? E hoje parece que estamos tão sozinhos na morte, no nascimento, durante toda a vida. E isto também tem um impacto depois em termos da saúde mental. E se calhar, efetivamente, alguns estão mesmo sozinhos, mas há outros que muitas vezes até se isolam pelas Netflix e pelos ecrãs, não é? Os vários, o telemóvel, a televisão. E mesmo o quanto tudo nos distrai, não é? Sim. E mesmo dentro de uma casa, antigamente, ok, não havia televisão. Eu não gosto de ser o velho do Restelo, obviamente. Mas antigamente nós juntávamos à fogueira, ao fogo, não é? À lareira. Era muito comum na aldeia. Eu venho daí, era comum. Hoje em dia as famílias reúnem-se a uma lareira e a um fogo frio, que é a televisão. Não há comunicação. Nós ficamos completamente fixos naquele fogo frio que não aquece, que não há partilha. E isto tem impacto. Ó Sílvia, então na tua experiência, enquanto ser humano, sempre também, e profissional, de tudo o que tens recebido, não é, em termos de casais, e agora afunilando aqui um bocadinho para as relações, mas eu acho que quem estiver lá em casa a escutar-nos pode sempre retirar as mensagens e, acima de tudo, não é, aplicá-las a si, às várias relações, porque muitas vezes são pequenos pontos que fazem a diferença em vários âmbitos, não é? Por exemplo, se falarmos da confiança, se falarmos do tal vínculo que estávamos agora a falar, isto é transversal, uma vez mais usando a palavra, não é? Não é só no meu relacionamento amoroso. Mas então, reduzindo aqui, entre aspas, mas não reduzindo nada aí em casa, o que é que tu sentes nos vários casais que foram aparecendo na tua vida, quis a vida, também, o que é que eles te trouxeram e na tua perspectiva clínica, o que é que acima de tudo sentes, não é que esteja em falta, não é? Tipo, não, pode não ser o termo correto, mas que efetivamente estava a precisar de ser acarinhado nesses relacionamentos. Assim, se olhasse assim para 3 grandes chavões que faltam na generalidade do que te apareceu, nunca reduzindo também a 3, mas ao mesmo tempo para não estarmos só a individualizar, quais são os grandes pontos que tu, na tua perspectiva, faltam nas relações? Olha, eu resumiria a 2 grandes pontos. Ok. A conexão,
e a comunicação, e que estão ligados. Porque, imagina, a maior parte dos casais que chegam, muitas vezes queixam-se de discussões, grandes discussões, ou silêncios. Okay? Não falamos, não conseguimos falar, ou não conseguimos falar porque ambos discutimos, não conseguimos comunicar porque, ok? E o que é que acontece? Na verdade, eu acho que também é importante olharmos para aqui. Bom, mas primeiro de tudo, eu acho que todos esses silêncios e discussões o que está por detrás é a falta de conexão, de uma conexão profunda, que essa conexão falta também por falta de comunicação profunda. Ou seja, nós falamos de muitas coisas e podemos falar. Há casais que dizem nós falamos de tudo, damos-nos bem nas tarefas dos miúdos, nas questões da casa, na parte logística. Mas não tem a tal vulnerabilidade, não é? Uma comunicação realmente... Exatamente. Ou seja, falta essa intimidade emocional, essa vulnerabilidade. Isto deve-se porquê? Primeiro, eu acho que nós não somos educados para isso, para sermos vulneráveis, para nos conectarmos emocionalmente a nós, ao corpo. Aliás, hoje em dia vivemos numa sociedade e numa cultura muito patriarcal que é muito de pescoço para cima, não é? A inteligência, a competência, a produtividade, a competição é muito valorizado. O racional sempre em detrimento do emocional, não é? Não sintas, não chores. Ok, opa, deixa lá isso, bebe uns copos, vai sair. É tipo, desconecta-te. No fundo, aquilo que estamos a passar é desconecta-te. E mesmo aqueles que dizem, opa, deixa lá e damos umas palmadinhas nas costas, é mesmo a nossa insuficiência, o analfabetismo emocional para poder lidar com determinadas emoções. Por acaso agora trouxeste aqui 2 pontos, não te distraias, ias acrescentar mais qualquer coisa que realmente fazem todo o sentido. E reparem como é verdade o que tu estás a dizer. Não só quem está a experienciar as emoções, não me posso emocionar, não é? A pessoa trava as suas emoções, não vou chorar aqui, claro. Não é? Não nos queremos expor dessa maneira, vulnerabilizar-nos, não é? Portanto, fomos educados a isso, como se isso fosse alguma coisa má, que é simplesmente deixar a emoção vir e está tudo certo, não é? Uma energia que sai e que deve sair, claro. Exato, em vez de densificar cá dentro. E a outra parte aliás, 3 pontos. A outra que é mais fácil, se calhar, irmos beber o copo, afogarmos as mágoas, distraindo-nos, em vez de aprofundarmos e realmente curarmos aquilo que está a ser trazido perante essas emoções, não é? Porque há sempre uma mensagem que pode ser positiva. Quando Sim, dói, claro, não é? Quando nos incomoda, e compete-nos a nós ao olharmos para isso dessa forma. Qual é a mensagem positiva, a mensagem construtiva que está aqui a pedir para eu olhar e trabalhar em mim ou na relação, mas em vez de o fazermos, exato, encontramos um mecanismo de fuga. Viramos as costas às relações, saímos de cena, vamos afogar as mágoas com álcool, com outro tipo de consumo. Portanto, a nossa sociedade muito que nos leva por aí. Até, olha, no outro dia, e não quero perder do 3º ponto, a ver se eu não me esqueço, senão eu sou perita também a me esquecer, mas no outro dia estava a observar, eu quase não vejo filmes, eu e o Nuno quase não vemos, mas isto se calhar o outro dia já foi há 3 meses ou 4, imagina, mas realmente reparei em mais uma vez o quanto é normal filmes, principalmente de Hollywood, quando há qualquer discussão eles vão para o bar beber o copo, ou lá vão eles para um bar, ou lá vão eles chegar a casa e servir whisky ou qualquer coisa. Has de reparar como subtilmente aquilo está ali a colocar-se dentro de nós, claro, não é? Porque de repente, imagina um jovem, um adolescente, e eu também já o fui, já todos fomos aqui, e eu lembro-me de olhar para isso e quase normalizar que, ok, então naqueles momentos tu vais-te buscar, vais-te lembrar do que está lá gravado na tua memória, que tantos filmes que viste, alguma coisa também foi guardada, e tu vais de certa maneira reproduzir. Claro. Ou seja, subtilmente, mesmo o ir fumar o cigarro, o ir beber, temos que ter muita atenção realmente às vias de entrada, e os filmes também são uma delas, e na subtileza, entre aspas, porque não é nada subtil, há ali muita coisa que nos pode induzir a um pequeno ou grande vício. Então pronto, isto agora não desviando, mas realmente esta importância de estarmos atentos, não é? Não é alerta, em modo de alerta, mas atentos.
E o que é que foi que tu disseste a seguir? Ai, eu acho que já me perdi da terceira. Pronto, mas não importa. As palmadinhas nas costas. Sim. O outro que está a receber a tua emoção também fica muitas vezes desconfortável. Todos nós já fomos o outro em muitos momentos. E essa palmadinha, vá. Pronto, já passou. Porque, como tu disseste, falta muita literacia e acima de tudo, experienciar. Irmos à experiência claro. do corpo. Ninguém nos diz assim, olha, estás a sentir triste ou estás-te a sentir zangado. Mesmo em criança, ninguém diz, olha, sente isso, é normal. Eu compreendo que tu estás a sentir muito zangado porque isto, aquilo ou outro. É normal. Não é? Ninguém acolhe essa emoção, diz, para já com isso, senão... Ou existe muito essa questão, ou vá, deixa estar que... E vem outra coisa para mudar o registro emocional e para não nos conectarmos. Então imagina, eu acho que nós crescemos sem conseguirmos estar em contacto com o corpo e as emoções vivem no corpo, não é? E como estamos desconectados do corpo, não conseguimos identificar as nossas emoções, nomeá-las, experienciá-las, senti-las. Como eu não sei fazer isso, como é que eu vou comunicar isso com o outro? E como é que eu vou gerir tudo isso dentro de mim? Exato. Se eu nem sequer consigo identificar e... Então é muito complexo, não é? E depois nas relações existe uma coisa que é, para além disto, que já é difícil e que eu acho que nós individualmente estamos aqui numa reaprendizagem ou num voltar ao corpo, num voltar a essas experiências, a essas emoções, depois existe a relação, que é, muitas vezes os casais chegam e dizem, não, a culpa é dele ou dela. Ok. Existe algo que é mais do que ele ou mais do que ela. Existe uma relação, existe algo que, quando vocês estão juntos, existe algo que não existe em mais nenhum lado. Quando tu estás com outra pessoa, é outra relação, é outra ligação. Uma terceira entidade. Quase uma terceira entidade, não é? E nessa relação é que surge tudo. Ou seja, o inimigo, muitas vezes os casais pensam, o inimigo é o outro não é o outro. O inimigo é algo, é um ciclo, é um padrão que surge na relação quando ambos se desconectam. E em vez de nós estarmos um contra o outro, como inimigos, numa guerra, nós temos é que juntar-nos e ver o que é que está a acontecer aqui. E com essa consciência ver, espera, o que é que eu senti e como é que eu reagi? Porque o ser humano é super complexo. Nós muitas vezes quando temos medo, o que é que fazemos? Fugimos ou atacamos. Mas muitas vezes nem sabemos que estamos a ter medo. E o que é que o outro vê? Vê um reclamar, um protesto, um criticar, um apontar, um anotar. E o outro nem sequer sabe que o outro se calhar está com medo de ser abandonado, está com medo do que é que pode acontecer na relação. E o outro depois sente-se criticado ou, sei lá, atacado e vai reagir. Ou calando-se também com medo de, ok, espera, está a aquecer, a temperatura está a ficar quente, isto não vamos a lado nenhum, e fica em silêncio. E quanto mais o outro fica em silêncio, mais o outro vai protestar com medo que o outro não ache que é importante. Então isto é um ciclo, às vezes, e um padrão. É uma bola de neve. E isto tem a ver com o quê? Com a tal desconexão de nós mesmos, porque não conseguimos nomear emoções vulneráveis e acabamos por expressar as emoções vulneráveis como a tristeza ou medo através, muitas vezes, da raiva, de uma descarga, nem é de experienciar a raiva, é de uma descarga para o outro, ou então reprimimos e implodimos e ficamos aqui não sabemos o que é que havemos de fazer, que é quase de cortar às vezes a respiração. E no fundo, se exprimêssemos tudo isso e só comunicássemos com o outro, esta situação fez-me sentir isto, fez-me sentir este medo de te perder, do que fosse, não é? Se calhar a pessoa que ouve vai acolher e dizer, epá, que tontice, ouve lá, eu adoro-te, eu amo-te. Sabes, o bonito disso, o bonito da terapia, eu emociono-me imenso com os casais, porque o bonito da terapia é isso, eu costumo usar uma metáfora que é, isto é como se fosse um mergulho, não é? E nós dizemos, ok, eu convido o casal a mergulhar, então vamos aí até aos 10 metros, ver o que é que se passa, começamos a ter consciência, eles próprios individualmente na terapia de casal, estão a trabalhar-se individualmente ao mesmo tempo, porque vão-se dando conta, vão partilhando e eles começam a perceber, ok, o que é que está para além das reações, o que é que está para além dos comportamentos. E quando o outro se mostra vulnerável, acontece qualquer coisa a nível experiencial que isso nos aproxima.
Claro. E a No determinado... mínimo abres o teu campo, não é? E o coração também é o órgão com maior campo eletromagnético. Portanto, efetivamente, de repente, se eu abro o coração, porque, não é? De repente não há resistência e as barreiras todas que criamos, o outro também me sente, o outro também, de certa maneira, entra de uma forma mais Porque, genuína no meu sabes, campo. eu acho que é uma sabedoria do corpo, sei lá, não te consigo explicar que há qualquer coisa que se ilumina e que se une. Quase como se, não é? Vai para além também da presença física, é muito, muito importante. Eu até posso confirmar isso. Eu sinto isso na minha relação com o Nuno. E aliás, já o escrevi várias vezes no Instagram, algures em posts, de que obrigada, não é? Tipo, gratidão, porque junto a ti eu consigo ainda mais ser a mulher que eu sou. Não é? E que eu sou, até ponho o S com a letra grande, porque é o que tu também vais sendo, não é? E é o que és de verdade. Portanto, eu sinto que na relação com o Nuno, eu acho que isso é uma coisa maravilhosa num relacionamento. Quando tu encontras, de certa forma, alguma estabilidade, não quer dizer que não haja discussões e que não hajam os nossos altos e baixos, mas quer dizer que há essa estabilidade a outro nível. Então tu podes ir fazer as formações, viajar pelo mundo, ir fazer Vipassana, porque eu também já fui de repente durante 20 dias. Ele não há nem sequer telefone, não é? Portanto, há essa. E outra coisa que eu também sinto muito, que é tão bonito na relação, que é quando tu tens esse lado estável, então tu podes dedicar às outras fatias de quem tu és. Não quer dizer que sem um relacionamento não se possa, claro que podemos. Claro. E até podemos dedicar-nos a tudo e sermos plenamente felizes sem a relação, mas acredito que é tão mais agradável e de certa forma até mais fácil quando há este caminhar de mãos dadas, sabes? Então isso é muito bonito. Eu digo isso aos nossos filhos, que é, para mim, eu estou tranquila nesta área, não é? Eu não estou à procura de ninguém. E às vezes nós vemos, por exemplo, os adolescentes, e às vezes mesmo os adultos ainda estão à procura de quem é o amor. E isso gera tempo, não é? Tu, entre aspas, perdes, não perdes nada, mas disponibilizas tempo útil para estar nessa abertura ou busca pelo amor. E quando já não estás nessa busca, todo esse potencial energético é direcionado para aquilo que tu quiseres. Para mim é para escrever, para ler, para ser, não é? Para ser. Então isso estás a dizer para criar, exato, desde projetos a filhos. Então acho muito bonito o relacionamento. Então, e por isso é que acho que também sinto esse chamamento de trazer em alguma perspectiva real, não é? E vivencial muito, porque eu acredito também que se não houver a nossa própria experiência é só mais uma teoria bonita. Claro. Não é só mais alguma frase que alguém disse, mas tem que ser experienciado por nós para ser verdadeiro para nós, não é? Porque o outro diz que também vai ser válido para mim. Pronto, por mais validade que tenha. Então eu sinto muito isso. E outro ponto que eu queria acrescentar, quando estavas a falar, por exemplo, na terapia, e de que quando se estão a escutar e escutam-se eles próprios e fazem esse trabalho, porque muitas vezes num momento de tensão e de desafio virá o flight or fight, não é? Mas ainda assim o fuga ou luta, ainda assim também é muito importante, e é um ponto que nós volta e meia temos trazido e acho que é perceptível para todos, que mesmo na sociedade atual, olha, fui há pouco aos filmes, o que está nas entrelinhas, não é? Quando está alguém que vai afogar as mágoas com o copo de whisky ou no bar, ou etc., mesmo nesta sociedade atual também há uma outra entrelinha que nos vai entrando em todos, que é o fast. Não é só o fast food e o fast de consumo, não é? Que a cada X mesmo meses... nas relações. Exatamente, ou seja, a cada X meses é mais fácil, a moda já não é esta. Portanto, nós, porque temos essa necessidade de pertencer, vamos querer, claro, consumir. Se isto já está desatualizado, eu vou-me sentir fora do baralho, não é? Vou-me sentir em não pertença, se calhar vou sentir vergonha, se calhar vou-me sentir inferior. Nós vamos ativar imensas feridas em nós. Portanto, a sociedade, de certa forma, e quem estuda essas tendências de consumo, porque é tudo, infelizmente, é tudo estudado, não entrando aqui em teorias de conspiração nenhuma, mas claro que há um estudo para perceber o que é que vai ser vendável. Então percebem as nossas fragilidades e as nossas feridas, e percebem que se estiverem sempre a trocar as modas, nós vamos querer pertencer, sempre pertencer. Então isso toca-nos. E neste
chip, nesta entrelinha que estava aqui a dizer, de fast consumo, fast food, fast tudo, o fast nas relações também se instaurou. Portanto, porque não sabemos olhar para as nossas emoções, porque não sabemos defini-las, porque não sabemos geri-las, porque não sabemos perceber que através da relação, no fundo, estamos a criar aqui esta perspectiva alargada de olhar e trabalhar tanto, mas porque também nessa entrelinha, nesse chip que já está em nós, é muito mais fácil fechar a porta e procurar outra relação. Bora lá, estou farta disto, vou procurar outro. Olha, sabe que às vezes eu olho para o casal e eu penso assim, e digo-lhes mesmo, eu honro muito a vossa coragem. Às vezes acontecem tantas coisas, quebras de confiança, e eu digo, só o amor pode sustentar isto. Vocês poderiam chegar e dizer, ok, eu não quero mais, e fechar a porta, mas mesmo assim vocês estão aqui, não é? Porque é isso, nós não sabemos lidar com a nossa vulnerabilidade, com as nossas emoções, e é muito difícil suster as minhas e as do outro, suster esse campo todo emocional, essa vulnerabilidade. Então muitas vezes é mais fácil sair de uma relação e pensar, ok, na próxima, e nós vamos alimentando esta ilusão de que na próxima é que eu vou encontrar a pessoa certa, porque a questão nem é posta em nós, é logo a pessoa certa, não é? E tudo é rápido, tudo é uma coisa. Nós confundimos muitas vezes amor com paixão, e eu acho que nós estamos adictos à adrenalina completamente, certo. Porque nós achamos que amor é borboletas no estômago, é uma montanha russa, e também eu vejo isso muito em adultos que, por exemplo, tiveram como referência, lá está aquilo que o Nuno também estava a dizer, nós modelamos os comportamentos à semelhança do que acontece nos nossos pais, na nossa família, com pais que tinham imensas discussões. Então uma relação que seja mais estável, mais tranquila, parece que não acontece nada. É aquela coisa tipo, isto parece que, pronto, estamos na rotina, não passa disto. Isto também é um sintoma que aparece quando temos um background, não é? Temos um modelo diferente. E nós estamos muito aditos a isto, é tudo rápido, tudo há novidade, tudo muito estimulado. E o amor, a paixão é isso, é essas borboletas na barriga, é esse o amor é para além disso, não é? O amor é muito para além disso. Sabes que é muito bonito que o Nuno, nestes momentos, às vezes de maior tensão, é o primeiro que tem a capacidade emocional de chegar à frente e dizer: Lisa, tudo isto, não me recordo agora as palavras dele, mas tudo isto para mim não é importante em comparar com a nossa relação. A relação não é posta em causa, não é? Portanto, sim, isto são turbulências no meio da navegação. Exato. Mas a navegação é que é. Sim. Então ele tem esta capacidade muito mais imediata, eu às vezes fico mais cega, pronto, de olhar realmente e perceber a navegação é que é importante, não é? A relação é que é importante. E sempre nisso de eu amo-te, eu tenho a certeza que tu és a mulher da minha vida. Não é? Então isso é muito bonito, porque naqueles momentos em que eu estou mais tensa, quando ele diz isto, mesmo que eu ainda fique ali um bocadinho a não dar logo o braço a torcer, aquilo traz-me aquele lugar de segurança que tu disseste há pouco, não é? Que é, ok, eu sinto isso no corpo, há uma coisa que acalma logo. Exato. Então é bonito e nós precisamos mais de treinar, entre aspas, porque também pode ser aprendido e treinado. Tudo é treinado no fundo da vida, não é? Deixa-me dizer também aqui uma coisa importante sobre este que estamos aqui a falar. há outro tema aqui importante nas relações que estamos esquecidos e que agora está muito em voga, e então eu trago aqui porque é uma grande verdade. E nestes nossos exemplos já, que são as tais lealdades inconscientes que estavas a falar. Ou seja, a ideia de que nós tivemos pais que tiveram discussões ou pais que não tiveram discussões e como é que nós agimos com isso, né? Eu, por exemplo, na minha família, os meus pais, apesar de terem tido conflitos internos, mas seja como for, não haviam discussões. Ou seja, eu vivi uma infância com muito pouca discussão. Eu acho que raramente ouvi um pai discutir com a minha mãe na minha vida toda. Ao contrário, no teu caso, tu assististe a muitas discussões, creio eu. Exato. Então talvez por isso eu penso sempre que a relação não é posta em causa, porque eu não assisti a discussões e para mim o modelo que eu vejo de relação do meu pai e da minha mãe, vejo, ok, isto é forte, é coeso, sendo ou não sendo não interessa, mas para mim a sensação que eu tive desde miúdo foi: esta relação é muito forte, ou seja, não há ali uma discussão. E se calhar tu, ao contrário, assististe a tanta discussão que assististe sempre que se calhar que ele estava sempre a abanar para ti, como criança, não é? E mais, eu lembro-me plenamente de implorar 1000 vezes à minha mãe para ela se separar,
do meu pai, porque depois ele era muito violento verbalmente para mim. Então eu dizia, tipo, se és a minha mãe, se me amas, tu tens que me proteger disto. E a minha mãe manteve sempre ali num lugar muito centrado, sabes? Porque, no fundo, eram os 2 amores, não é? Sim, então, e só para dizer uma coisa, porque eu acho que não é tão individual assim. Claro que o background conta, mas ainda assim, houve um episódio que eu vi de uma daquelas séries cómicas para rir, tipo brasileiras, eu não me recordo o nome, não importa. Nessa comédia, se eles tentam trazer um bocadinho aquilo que é mais comum, acredito eu que a tendência comparativamente entre o homem e a mulher, talvez o homem esteja num lugar até mais tranquilo, não generalizando, atenção, no que ele não pensar tanto, se calhar não dramatizar tanto, e a mulher muito mais reativa seja por inseguranças, ciúme, seja o que for que esteja na sua base, porque lá está, isto é muito ambivalente, não é? E não se pode reduzir só assim, mas possivelmente o sexo feminino tem muito maior tendência a pôr em causa a relação e tipo, vamos acabar. Pronto. No teu caso foi ao contrário, a tua lealdade de tua mãe é que teve sempre mais convicta, não foi? Sim, não sei, mas pronto. Olha, isto pode ser pertinente, porque, ou seja, lá em casa, meninas, não se sintam que é só um problema vosso, mas claro, ainda assim trabalhando e olhando para aquilo que em nós está a pedir colo, atenção, porque vamos às tais feridas de pequenina, a tal criança em nós que no fundo só quer ter a certeza que é amada, só quer ter a certeza que está a ser escutada, que está a ser validada. Por detrás desse protesto, desse reclamar, há sempre essa pergunta: estás aí para mim? Eu sou importante? Exato. Tu amas-me? Só que é algo que está por detrás desse protesto, porque é como se fosse um grito de ajuda, dizer: estás mesmo comigo? Há essa insegurança. Tu estavas a falar do feminino e do masculino e também das mulheres. Existe uma predominância em termos de, nós chamamos de estilos de vinculação, digamos assim. Geralmente as mulheres há uma predominância. Como é que eu ia te explicar? Nós na terapia de casal não vamos tanto ao masculino e ao feminino, isso seria o ideal, digamos assim, mas hoje em dia já nos chegam tantos casais com posições e com energias diferentes que às vezes nós, na verdade, até cada vez mais encontramos homens numa posição que supostamente associamos às mulheres e o homem e as mulheres, pronto. Então nós trabalhamos com aquilo que chega, ou seja, isso não se torna um problema ou não trazemos esse problema, trazemos, ou seja, qual é a posição no casal e na relação que esta pessoa está a adotar, mesmo que estejam essas energias invertidas. Então vamos trabalhar com isso, porque no fundo vamos chegar ao mesmo. Quando começamos a mergulhar cada vez mais profundamente e cada vez mais nos aproximamos da vulnerabilidade, isso volta um pouco naturalmente a equilibrar. Eu lembro-me de um casal que foi tão, tão bonito, em que eles tinham um ciclo em que lá está, nós chamamos existe é um estilo mais perseguidor, outro estilo mais evitante, digamos assim. Tem a ver com como é que eu me relaciono com as emoções, digamos assim. Enquanto um tem um estilo mais ansioso e protesta e vai atrás no sentido de eu sou importante para ti, tu amas-me, só que não é isso que diz, é mais no protesto, no ataque, na crítica. Enquanto o outro é mais evitante, que é do género, as emoções é algo tão profundo, tão difícil, que eu evito ao máximo de lidar com isso e vivo tudo internamente. É doloroso para os dois. E nós tínhamos, por acaso, o homem era um estilo mais evitante, ela um estilo mais perseguidora, no sentido de mais ansiedade, não é? E ela queixava-se, tipo, mas ele nunca decide nada, ele não toma uma iniciativa. Ele diz, aquilo que tu decidires está bem. E eu não gosto disso. E queixavam-se muito, pronto, isto depois tinha implicações também com o filho, com as dinâmicas de casal, etc. E chegámos a um ponto que já não me recordo, não é? Muito bem, mas ela... Foi um momento mesmo bonito, que ela disse, eu sempre fui aquela que fui a independente, que tomei as rédeas, que fui para a frente. E ela naquele momento deu-se conta, mas eu não quero isso mais. Eu não quero isso mais. Na verdade, a mulher está a ocupar um lugar muito duro também para si, não é? Muito duro, independência toda, que é maravilhosa por um lado. Mas é uma independência bruta. De tipo, vou para a frente, vou guerrear, sabes? Aquilo que nos incute muito a cultura patriarcal. Há muitas mulheres solteiras, não é? Nas nossas idades, nas nossas gerações, e que têm uma feridazinha do amor e ainda
quase uma tenue esperança, tenue de ainda encontrar, mas já quase essa luzinha a apagar-se. E pá, há 2 semanas encontrei uma amiga que também estava, vou dizer assim, nesse saco, pá, de uma mulher aberta, mas estava difícil encontrar um homem que também correspondesse, não é? Que não fosse só uma coisa rápida, não é? Sim, Alguém que claro. também queira ficar. Então encontrei, então como é que estás? Não sei o quê. Ela disse, pá, acreditas, estou numa relação e estou mesmo bem. Foi preciso eu ir abaixo e de repente estar mesmo num momento vulnerável da minha vida e apareceu-me esta pessoa super cuidadora e eu estou aqui para ti, para te cuidar. E fez-me perceber o quanto às vezes eu estava no lugar tão independente e tão masculino que eu quase que até não atraía, até, ajudem-me, repelia os homens, no fundo, que eu queria, que era que também viessem cuidar, não é? Que viessem trazer nesse lugar masculino e que me permitissem estar no imagina, feminino. é uma ambivalência mesmo dentro da mulher, e eu via, foi uma coisa mesmo bonita, ela acabou por se dar conta naquele momento, não é? É uma ambivalência, tu tens uma cultura a dizer, tu tens que ser forte, tu tens de ser independente, tens que ter sucesso, tu tens de tirar um curso, tens que ir não sei o quê, tens que comprar uma casa, e nós vamos, não é? Desidentificadas completamente do feminino e vamos para a guerra e para a luta. Só que chegas a um ponto que entras numa aridez, aquilo já não faz sentido. E Só que ao mais, mesmo e tempo, tens que ser independente, porque senão lá atrás na história das tuas avós ou bisavós, e tu não é? queres Exato, não viver queres sofrer isso. ali uma dependência. Exatamente, exato. E sabes o que é que foi mais bonito depois? Foi, ok, e era ela dizer, e agora? Como é que eu mostro este lado? Ele estava ao lado, não é? Quando ele se apaixonou pela mulher independente, forte. Claro. Sabes, foi uma coisa tão bonita, que ele ficou completamente, ele viu, foi como se visse completamente uma pessoa diferente, não é? E disse, eu não conhecia este lado. Eu não sabia que ele existia. Eu acho que mas eu prefiro tantas de nós isso. sentem isso, não é? Sentem. E até Só esse que, ao medo, mesmo tempo, se eu trouxer uma nova identidade, na é um verdade risco. mais sentida agora, é um risco. É um risco. Exato, porque ele apaixonou-se por aquela que era pessoa. independente. E imagina, se tu viveste numa família que tu nunca pudeste contar com ninguém e que tu foste amada por aquilo que tu eras pela menina independente que foi, que conquistou, etc, etc, agora é do género, ok, eu até não quero isto, eu estou cansada disto, mas é um risco enorme. O que é que vai acontecer? Eu vou ser amada igual? Há aqui muitos pontos muito bonitos que fomos trazendo ao longo deste episódio, que foram surgindo, já viste? Mesmo este lugar de cansaço, que acredito que o feminino e o masculino também, porque repara, quando a mulher está muito masculinizada, a guerra também é a luta, tipo, para tentar chegar, ok, então decide tu, ok, então ele não chega a ocupar esse lugar de não te preocupes, eu decido por nós, não é? Tu confias num lugar saudável realmente, não é? Não é num lugar de encosto e de dependência. Claro. Eu acho que aqui falando um bocadinho deste lado masculino, eu acho que quando um homem vê uma mulher que está disposta a largar as armas, entre aspas, para ser cuidada, eu acho que isso é o que o homem mais quer, na verdade. Quando a ama, não é? Sim, numa relação tem que haver amor. Certo, e é aquela vulnerabilidade que eu acho que eu não sou mas homem, isto mas só eu para acho dizer que que nos inícios das relações, se a mulher for logo assim, se calhar também pode afugentar um homem que ainda não ame. Porque que não ame e que não seja maduro emocionalmente, Exato. que não saiba lidar com essa Exato. vulnerabilidade. Isso é o que o homem mais Esse quer, é ouvir uma mulher que quer ser cuidada, que está ali disposta para ele, para o ajudar, que está ali presente e o homem também quer dar, porque o que faz mais feliz, eu digo isso muitas vezes à Lisa, o que me faz mais feliz é poder trazer para casa, entre aspas, a caça, vou dizer, e ela sabia isso, eu era mesmo, fazia muito até aí, eu fazia pesca submarina, portanto eu alegrava-me imenso trazer para casa, providenciar comer a comida, o peixe que ele caçava, imagina. Portanto, isso dá-me imensa alegria, e poder fazer a fogueira e poder construir a casa. Ela me disse há pouco tempo a dizer, ela gosta de criar. Na verdade, que ela gosta mais de criar do que eu estava-me a dar imenso gosto de construir coisas da casa. Então, tipo, esta coisa de construir é muito a cena do homem, de construir. Mas eu gosto coisas, mais de então... ir, eu gosto mais de criar, mas sim, em movimento, não é? É o que eu estou a dizer, mas tu és uma Sabes, criadora. eu não sou homem, não é? E nós somos super diferentes, e ainda bem que somos. Às vezes queremos muito ser iguais e, ok, não é isso. Cada um é diferente e são complementares e é muito importante. E a sensação que eu tenho por aquilo que eu ouço dos homens é eles fazem-nos sentir suficientes e reconhecidos. Para aquela mulher, eu sou suficiente para aquela mulher ou para aquela família. E isso é reconhecido, este valor. E de poder
Porque um homem, não é, só pode também assumir a sua verticalidade, acho eu, não é? Mas isto é uma ideia que eu tenho porque eu não sou homem, quando também a outra pessoa também está no seu lugar. Carinha e põe as armas de lado e diz sério? ok. Está mesmo O no seu carinhar lugar, é o feminino, eu reconheço-te, eu dou valor à caça que tu trouxeste, porque isso é a base lá da tribo ancestral. O homem vai caçar, hoje em dia já não é a caça praticamente, mas é o homem a caçar, a mulher nutria os filhos, nutria o marido, portanto há aqui uma base instintiva. Também recolhia, alimenta. E Também também buscar alimenta. vagas, Recoletora, não é? Exatamente. Sim, mas pronto, há aqui uma base instintiva nossa que está. Ou seja, aquilo que tu dizias há pouco, não é? Tipo, na verdade, estamos fora dos nossos lugares, homens e mulheres, no fundo, um bocadinho. Isto está tudo baralhado. Não só está baralhado, como ainda há mais outro problema muito grave, que é o facto de não haver o suporte que havia dos avós, dos bisavós, da comunidade. Exato. Ou seja, cada um está por si, you're on your own. Ou seja, o homem que tinha também o suporte para ir à caça com a tribo dele, porque os homens precisam de falar com homens. Lisa sabe, eu tenho feito trabalhos com homens, os homens precisam estar com outros homens. É outro trabalho diferente que os homens fazem. É uma conversa diferente, é uma vulnerabilidade diferente que nós assumimos uns com os outros. Claro. Então esta importância da tribo, ela tem que voltar. Isto é algo que nós temos que pôr na cabeça, que nós temos que começar a pensar novamente, em voltar atrás, de uma forma nova, obviamente, mas de pensar novamente, nós precisamos de comunidade, precisamos de tribo. Precisamos de comunidade e se formos pensar e olhamos para as políticas, isto está tudo invertido. Ui. Nós estamos constantemente ocupados a trabalhar sem essa falta de presença para o outro, para nós, e parece que nos alimentam e estão sempre com a cenourinha ali, tipo, olha, corre, vem. Sabes, é completamente o contrário de tudo aquilo que e estamos a criar, eu acho, a criar uma sociedade adoecida. Muito, muito. Isso já é outro tema dentro do mesmo, como é Sim. óbvio, porque se andamos sempre com a cenourinha à frente, nunca vamos a estes lugares que estamos aqui a partilhar, de presença, Sim. de partilha, de comunicação sincera, porque quase nem temos a capacidade, já a energia de chegar ao final do dia e perceber o que é que nós estamos a precisar e a sentir, não é? Quanto mais chegar ao outro e comunicar isso, e de repente, Exato. com as poucas vitalidades que sobram após um dia de tanta gente que trabalha numa coisa que não gosta, enfim, isso era outro tema enorme, sim. mas que possam ir em casa realmente não ficar só numa teoria, não é? Porque eu acho que, ok, comunicação, são chavões, mas ficam ali quase remetidos à palavra e ao que ela possa representar, e é muito pouco aquilo que eu sinto, aquilo que as pessoas, é muito pouco aquilo que elas trazem realmente para o concreto, para o dia-a-dia. E acho que se calhar é nós, nos nossos defeitos, que também os temos, mas há uma predisposição de irmos aprendendo. Lá vamos parando e lá vamos, espera, então vamos conversar, vamos falar sobre isto. Não é? Mesmo no rebuliço às vezes emocional, deixas passar um bocadinho e bora lá trazer então o que é que está a acontecer, vamos falar sobre isso. E mesmo o tempo de qualidade, porque para mim é muito importante tempo de qualidade. E às vezes, se calhar para o Nuno, ele até está feliz comigo a fazer a obra. Para mim, o tempo de estar a reconstruir qualquer coisa, uma parede com ele, não é igual a tempo de qualidade. Para mim, estás a ver? Sim. Então também percebermos o que é que o outro precisa. Exato. E pronto, e a última pergunta, e olha, perdoem-me porque eu ficava aqui mais um tempão, porque acho que ainda há muito mais a ser trazido, mas tem que ser devagarinho. Acho que o tanto que já foi trazido, se vocês puderem aplicar, é maravilhoso. O que eu queria dizer só é que reparei, e também voltando àquilo que estávamos a dizer, que muitas mulheres, uma grande percentagem de mulheres, está solteira. Há uma carência nelas desse lado masculino, protetor, que não estão a encontrar. E no outro lado da moeda também há aquela crítica muito comum de mulheres para mulheres. Há um pontozinho de crítica, sem maldade, até pode ser inconsciente, para com o feminino e quase enaltecer, já viste, ele cuida dela. Ou seja, enaltecendo os pontos que elas sentem como carência. E é muito importante aqui, diria eu, na perspectiva que isto me fez sentir, nós temos que olhar também para as mulheres e se calhar, há pouco falávamos de modelar os pais, também modelar os bons exemplos que às vezes vamos encontrando na sociedade. Porque é muito importante aprendermos com quem está a conseguir
com erros, não é? Afinal não são perfeitos. Afinal o quê? Aquele casal discutiu. Porque parece que procuramos as falhas, não é? Parece que procuramos o ponto menos positivo no outro para dizer, afinal, essa perfeição estava na mente de quem quis ver dessa forma. É tudo uma fantochada. Sim, ou é tudo uma fantochada, porque lá está, no nosso inconsciente há o filme de Hollywood em que casaram e viveram felizes para sempre. E de repente, quando encontramos o casal, se calhar, em vez de procurarmos as falhas, procurarmos os pontos fortes. Procurarmos aquilo que está ali que eu posso modelar que me faça sentido, claro. Então trazer aqui, não sei se isto está a fazer sentido, porque eu ainda não exprimi como trazer em palavras, mas de repente eu vi ali uma pintura e percebi, uau, como é tão fácil criticar, lá vamos nós aos pontos da mente crítica, isto era outro Lisa, tema. estava aqui a pensar, estava-te a ouvir e estava aqui, pronto, primeiro fiquei um bocado surpreendida, não é? Porque não estava, mas agora estava aqui a pensar, lembra-te, numa relação, quem critica, quem aponta, é porque tem um medo muito grande. E se calhar às vezes nós temos tanto medo de ficar sozinhos que é uma forma de dizer eu estou cheia de medo de, mas na verdade eu admiro aquele casal. Lá está. Sim. No meio deste conflito, nesta tempestade, neste vento que soprou nas nossas relações, o que é que me está aqui a ser pedido e oferecido para eu evoluir, para eu olhar? Acho que é aqui um treino que nós precisamos de fazer, de mais olhar para o ponto a retirar positivo e para eu aprender, por exemplo, olha, ela fala com uma voz tão doce. Pá, boa, quero trazer isto, que eu possa me relembrar mais vezes do que... seja o que for, não é? E para a nossa mente humana é mais fácil apontar qualquer falha encontrar do que a falha. elogio. E nós vamos levar isso para as relações também. Mas sabes que Sim. eu acho que isso é uma coisa muito mais do feminino, das mulheres, do que dos homens. E eu no meu ver, aqui olhando para aqui um bocadinho para trás, eu consigo analisar isso no ponto de vista do que falámos há bocadinho das tais lealdades inconscientes. Porque a mulher sofreu muito. A mulher passou por os maridos iam para a guerra, elas ficavam sozinhas. Depois foi um patriarcado que continua ainda quase a comandar o mundo. Os pais que traíam as mães e que elas assistiam no medo de serem traídas. Traídas, foram violentadas pelos homens, abusos a vários níveis, não é? Desde sexual, como de físico, como emocional. Ou seja, de repente a mulher está sempre nesse medo. E quando tu dizes falas dessa crítica, foi o que ela me fez lembrar isso, não é? São medos. E essas críticas todas que há são tudo medos que estão lá atrás das mulheres que gostariam também de serem reconhecidas assim, gostariam também de estar naquele momento, com aquela... de estar a sentir esse amor que se calhar que não estão a sentir naquele momento, e é tudo pelos medos que estavas a dizer, que estão muito lá atrás das mulheres, que não estão nos homens. Por isso é que eu quis trazer isto, atenção. É menos crítico, e ainda bem que trouxeste essa perspectiva tão importante que nós percebemos que é um medo. Sim, porque é importante também desconstruir isto, seja mais nas mulheres ou nos homens. E tu também disseste uma coisa importante, que é, nós estamos muito colados à perfeição. Andamos sempre em busca da perfeição, como se estivéssemos em busca da morte. O perfeito já não evolui, não acontece. Exato. Um casal que se dê bem não é um casal que não tem discussões. Um casal que se dê bem é um casal que sabe lidar e não perder o equilíbrio com essas discussões. Certo. Porque vai haver sempre desafios. Não entremos nesse perfeccionista. Amores, existem os amores perfeitos nos jardins, não é? As flores são muito bonitas, etc. Não somos nós, a humanidade está em constante evolução. E um casal é esse tal organismo vivo que perante os desafios vai sabendo lidar sem perder o equilíbrio. E às vezes também perde e está tudo bem. Há a vida é mesmo frase, isto. Uma relação perfeita, entre aspas, na verdade são duas pessoas imperfeitas a encontrarem o caminho para que a relação dê certo. Claro. Não é nada mais do que isso. Claro. Graças às palavras da boca. Eu ia terminar, e este contexto que eu estava aqui a trazer era só para então, como grande parte do meu público é feminino, mas felizmente não é só feminino, eu queria perguntar aqui a um elemento masculino, claro que vou individualizar, não é? Mas o que é que poderias trazer para o público que nos escuta, mas atenção, homens que nos estejam a escutar, que isto também é válido para vocês, o que é que para ti, homem, neste caso, mas para ti, alguém que também vive uma relação e com tantas interferências, não é, de filhos, etc., o que é verdadeiramente importante no outro? Pronto, era eu trazer isto para, então, vamos lá acalmar os nossos medos interiores e... Eu acho que olha a pergunta, olha a pressão. Não, eu acho que falando um bocadinho já a responsabilidade. Foi para trás, é o que nós já falámos. Eu acho que para mim o que eu vejo mais importante no outro é o outro estar nesse papel de estar no seu lugar. No lugar de nutrição.
no lugar de carinho, no lugar de presença, no lugar de eu estou aqui para ti. Porque isso é o que o homem mais quer, é ser admirado. O homem quer que a mulher o admire. O homem quer que chegar a casa e que a mulher diga... Reconheça, obrigado, estás aqui, não é? Admirar o trabalho que ele faz, admirar o que ele trouxe para casa, admirar como ele está ao pé dos filhos. Então, o homem mais quer é ser admirado. Poderá muitas vezes não conseguir estar nesse papel, mas às vezes é porque está nos seus medos de trabalho, também. dos seus medos também, excessos de trabalho, porque lá está a tal competição. Então o homem também está completamente desconectado da sua própria essência. Pode providenciar financeiramente, mas depois pode não estar a providenciar emocionalmente à mulher ou aos filhos. Acredito que seja uma das coisas que o homem tenha dificuldade, porque esta sociedade exige imenso. Então pessoas têm que estar a trabalhar 10 horas por dia, de repente como é que chegam a casa e vão nutrir a mulher e os filhos se ele próprio está completamente desgastado? Então são valores que têm que ser repensados na sociedade em si, que é quase como ir até ao botão e pensar, ok, o índice de felicidade qual é que é? O homem precisa de trabalhar só 6 horas para poder nutrir a esposa. Por isso é que depois toda a gente precisa de terapia. Claro. Porque, quer dizer, o homem não tem espaço para ele, como é que ele vai conseguir então chegar a casa? Mulher, não é? Mas pronto, vamos pensando no homem como providenciar. E a mulher, mesmo que a mulher esteja em casa... Neste caso, a mulher é tão também providencia. Mas vamos supor que a mulher só está no tio, cuida dos filhos. O homem chegando a casa devastado, ele não vai poder nutrir a mulher. E a mulher depois também não vai conseguir admirar, porque também olha para ele está cansado, não lhe dá uma palavra, não há um carinho com os filhos. Depois é uma bola de neve. Mas nisto estás a dizer, é muito importante termos aqui cautela, porque para já a mulher quase já não está em casa. Mas mesmo as que estão em casa, porque também há essa ideia, parece, estás em casa, não fazes nada. É mentira. Claro. Eu já tive momentos da minha vida em que estive em casa e o dar banhos, trocar fraldas, fazer acontecer. Tu também estás muito cansado e a precisar que o teu homem chegue para te dar aquele miminho, aquele... Não quer dizer que tu não recebas dos filhos, mas de repente tu precisas do outro lado. Então também é muito importante, atenção, o homem ser o que providencia, mas se calhar essa conexão, a comunicação, os dois perceberem o que é que estão a precisar, porque ele se calhar também está a precisar desse abraço. De repente que ele diz, olha, ainda bem que estás aqui. Ele, que bom que és estar aqui. E ela também, e que bom que és estares aqui também. É tipo, que bom que estamos aqui um com o outro. E isso é fundamental. E às vezes basta, se calhar, um pequeno, grande abraço e já nos traz de volta a nós, ao corpo. Não é? Acho que isso, eu diria que essa é uma das bases, como tu me disseste há pouco também, para além do local, estar num papel. Eu pensar que ia ouvir aqui elogios em direto, que ele ia dizer, olha, o que eu mais gosto em ti é isto. Pronto, ok. Não, o que eu te quero dizer com isto é que tu sabes, és uma mulher incrível, e para mim sempre disse que tu eras um furacão, não é? E ele diz isto, ele diz, é um furacão que é capaz de... Quando ela tem uma ideia na cabeça, ela leva o mundo inteiro atrás para conseguir aquilo que ela quer. E isso é admirável. Eu admiro muito. O Nuno também. Lá vamos nós pelo mundo. Eu admiro muito a tua capacidade de co-criar. Eu sou muito grato a tudo aquilo que tu trouxeste e co-criaste, porque eu acabo por avançar contigo. Também gosto da ação e acho que és uma co-criadora nata. E eu gosto muito de pôr muitas vezes o teu plano em ação. Também estou no meu papel de materializar a coisa com elas. Ajudas a manifestar. Então, pronto, isso para dizer também que na verdade és um furacão em pessoa, mas que não deixando só de salientar a importância de realmente desse que tu estavas a dizer há pouco, do tal abraço, do tal momento que é o que os casais talvez se esqueceram, que é o pequenos gestos diários, não pode ser uma coisa que de vez em quando... Pequenos gestos são tão grandes, não é? Tornam-se muito grandes. Pequenos gestos diários farão toda a diferença numa relação. Sílvia, último minuto, alguma coisa que queiras acrescentar que não tenhas dito? Mesmo um minuto, estamos super fora de tempo. Uau, sei lá, acho que foi dito tanta coisa importante, não é? Eu acho que sim, também. Eu acho que se calhar só deixar uma mensagem para os casais ou para as pessoas que acham que estão, num relacionamento que já não vale a pena, sem esperança. Eu costumo dizer, onde há amor há esperança. Onde há amor há caminho, não é? Onde há amor há caminho, onde há amor há esperança, é sempre possível e muitas vezes há coisas muito mais profundas a acontecer daquilo que se vê. Obrigada. Então é uma questão de pedirem ajuda. E o desafio, só acrescentar o último ponto, o desafio de uma relação, o mais fácil é desistir, mas o desafio de uma relação, como eu disse há bocadinho, não é desistir dela, é fazer com que esse amor dê certo. Isso é que é o grande desafio. Sim. E passa por aqui. Muito obrigada. Obrigada aos dois. Desse lado, eu já disse isso em outros episódios, mas não há como não sentir neste também. Escuta outra vez. Já escutaste até aqui? Coloca novamente e integra, não é? Porque às vezes nós escutamos até no fast também. Ok, já está. Próximo episódio. Não damos tempo de integração. Escuta outra vez. Toma nota. Reflete.
o que é que podes acrescentar na tua vida, como é que podes trazer isto e muitas vezes mesmo que já conheças os conceitos, não é? Como é que os trazes na prática. E para terminar, e porque estávamos aqui a brincar também, o Nuno a dizer que escutou a sua mulher, quando ia nas loucuras dela pela volta ao mundo e pelo que for, também vi, algures, um pequeno teaser, não me recordo onde, em que página, que dizia: o homem sábio é aquele que escuta a sua mulher. É verdade. Aqui a brincar, mas olha, terminamos com brincadeira e com boa disposição, agradecendo à Sílvia e ao Nuno por terem trazido a sua entrega também, a sua espontaneidade a este tema que é tão bonito, e agradecer-te a ti por estares desse lado. Deixo-te um grande beijinho e até à próxima semana.